Olá pessoal, bom dia. Dando continuidade ao nosso assunto sobre função afim, função do primeiro grau, a gente vai ver hoje algumas características desta função. Primeiro, quando essa função ela é crescente. Uma função afim é crescente quando o seu coeficiente angular for positivo, ou seja, o a maior que zero. Numa função afim, ou função do primeiro grau, a gente tem que a parte que acompanha o x é chamada de coeficiente angular. E a parte independente é chamada de coeficiente linear. Coeficiente angular é a parte da variável e o termo independente é a parte linear. Essa parte que está com a variável, ele representa o valor do a, e a parte independente, que é o coeficiente linear, ele representa o valor do b. É uma função do primeiro grau, uma função afim. Ela é escrita na forma f de x igual a x mais b. Então, o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O a é a parte que acompanha a variável, a letra, e o b é o termo independente, a parte só numérica. Então, para saber se uma função é crescente, basta a gente olhar para o valor que acompanha a letra, a parte do coeficiente angular. Se esse valor for positivo, no caso aqui do nosso exemplo, f de x igual a 2x mais 8, o a ele é igual a 2. Então, se esse valor for positivo, essa função ela é crescente. E se esse valor for negativo, essa função vai ser decrescente. Então, a função do primeiro grau, uma função afim, ou ela pode ser crescente ou decrescente. Ela será crescente quando esse valor que acompanha o x for positivo e será decrescente quando esse valor que acompanha o x for negativo, que é o coeficiente angular, representado pela letra A. Positivo, crescente, negativo, decrescente. Se em algumas situações aparecer um gráfico, se esse gráfico estiver declinado para a direita, essa função será crescente. Se ele estiver declinado para a esquerda, aí essa função será decrescente. Para a gente determinar o gráfico de uma função afim, o gráfico de uma função do primeiro grau, sempre a gente vai ter, quando a gente ligar esses pontos, uma reta. O gráfico de uma função afim, o gráfico de uma função do primeiro grau, ele é uma reta, onde na horizontal a gente marca os valores de x e na vertical a gente marca os valores de y. E a gente vai ligando esses pontos até fazer essa reta. Lembrando, se a reta for para a direita, essa função é crescente. Se a reta for para a esquerda, essa função é decrescente. Então, o gráfico da função afim sempre vai ser uma reta. O coeficiente linear b é geometricamente o ponto que intersecta o eixo das ordenadas. Então, o valor do b vai ser o valor onde você vai marcar aqui no gráfico da reta vertical. Voltando aqui para os nossos exemplos, por exemplo, nessa função, a gente tem que o b é 8. Então, o gráfico dessa função vai passar na reta do eixo y no ponto 8. Sempre esse valor vai ser o valor, o valor do b vai ser o valor onde a função vai passar no eixo y. Na função afim, que é a função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, uma função em que a gente não vai ter um expoente, ou tem um expoente 1, que não é preciso, não é obrigatoriamente necessário colocar quando o expoente é 1, a função ela é determinada através do expoente. Então, a gente tem aqui alguns tipos mais comuns de função afim. Essa função afim ela pode ser chamada de função linear. Isso acontece quando o b for igual a zero. Todas as vezes que o b for igual a zero, essa função afim ela vai ser chamada de função linear. Aí a gente tem aqui o exemplo, f de x igual a 3x.
Então, todas as vezes que a parte linear, né, a parte do b for igual a zero, essa função ela vai ser chamada de função linear. Né? Quando aparecer só aqui o coeficiente angular, ela vai ser chamada de função linear. Ela também pode ser chamada de função identidade. É que uma função afim, ela pode ser chamada de função identidade. Quando a, né, o coeficiente angular for igual a 1 e o b for igual a 0. Nesse caso, né, o y ou f de x vai ser igual a x. Para qualquer valor que você atribuir a x, o y vai ser esse mesmo valor. Né? 1 vai ser igual ao outro. Então, sempre quando a for 1, aí a gente vai ter a função identidade. E a gente ainda tem um terceiro caso, que é a função constante. Nesse caso, a função vai ser constante quando a for igual a zero. Então, a gente tem, se a gente tem b igual a zero, função linear. Se a gente tem o a igual a 1 e o b igual a zero, função identidade. E quando o a for zero e o b for diferente de zero, a gente tem uma função constante. Note que aqui a gente tem só a parte do coeficiente angular, né? A gente vai ter um número com a parte da letra, né? Com a parte literal. Aqui a gente vai ter só a parte literal sem ter um número, né? Multiplicando esse x. E na função constante a gente tem só a parte numérica. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.